E aí pessoal, mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre cálculo do adicional noturno. Muita gente tem dúvidas sobre o adicional noturno. Em primeiro lugar, o que é o adicional? Por que se ganha o adicional noturno? Pelo como o nome já diz, né, é noturno, é quem trabalha à noite. Mas por que quem trabalha à noite tem um diferencial? Pois a CLT garantiu esse benefício, que ele garante condições diferenciadas e de remuneração para os funcionários que trabalham período à noite. Por quê? Porque não é o horário padrão. Quem trabalha de noite, quem trabalha de madrugada, ele muda a sua rotina de vida, inclusive familiar. E a CLT, para essas pessoas, dá um adicional, certo, pessoal? Então nós vamos ver o seguinte agora. Qual é o horário considerado para ser adicional noturno? Tá, nós temos três categorias. Em primeiro lugar, o trabalhador urbano, trabalhador na pecuária e o trabalhador na agricultura. Considera-se hora em trabalho noturno, no urbano das 22 às 5 da manhã. Quer dizer que se tu trabalha, se a tua carga horária vai exceder as 22, já está ganhando adicional noturno. E tem limite? Tem, 5 da manhã. Pecuária, pessoal. Pecuária antecipa. Pecuária começa às 20 e termina às 4. Este é o horário considerado noturno para pecuária, 2 horas antes do trabalho urbano. E na agricultura, 1 hora antes do urbano, mas termina também às 5 horas. Então, quem trabalha com agricultura, se o horário de trabalho já ultrapassou as 21, já estou ganhando adicional noturno. Depois, em outros vídeos, nós vamos se mostrar como se calcula, qual é a base de cálculo, quais são os percentuais, mas eu já vou adiantar que na agricultura e na pecuária o adicional mínimo, qual é? O adicional mínimo é 25%. E no urbano o mínimo é 20%. Lógico, pessoal, que nós temos que sempre, quando for fazer o cálculo, observar o que? Os dissídios da categoria, certo? Estes são os adicionais mínimos, mas no dissídio coletivo pode ser que a tratativa entre empregado e patrão aumente aí esses percentuais. Então, de início nós estamos mostrando aqui o urbano inicia às 22, termina às 5, com adicional mínimo de 20%. A pecuária antecipa. O trabalho noturno é considerado das 20 às 4, com adicional mínimo de 25% do valor da hora. E na agricultura é das 21 às 5, também com adicional mínimo de 25%. Então eu creio que isso aqui tenha ficado muito claro. Agora nós vamos a um cálculo aí, pessoal. Vamos botar aqui uma entrada, a saída do intervalo, a entrada e a saída final. Certo, pessoal? E o total de horas trabalhadas e as horas noturnas. Vamos lá. Agora vamos começar o exemplo prático, porque é legal. É muito interessante a matéria aí, tá, pessoal? Vamos fazer que o peão entrou às 16, saiu para o almoço às 8h20, regressou às 21 e saiu às 2 da manhã.
Qual é a carga horária dele, pessoal? Qual é a carga horária dele? Ele trabalhou quantas horas? Ele trabalhou 9 horas. 9 horas. Porém, ele trabalhou ainda em horário noturno. Qual é o horário noturno, pessoal? Como ele voltou às 21, já começa a contar como ele, vamos botar aqui que ele é urbano. Ele é urbano. Qual é o horário noturno do urbano? Das 22 às 5. Então, neste caso aqui, pessoal, ele voltou do almoço às 21, pegou às 22 até às 2. Então, o horário noturno dele é das 22 às 2. Este é o horário noturno. Certo, pessoal? Então, quantas horas ele trabalhou noturna? Ele trabalhou 4 horas. Então, ele vai receber 4 horas de adicional noturno. Ele trabalhou 4 horas neste período entre 22 e 5. Ele trabalhou das 22 e 2. Ele ganhou 4 horas de adicional noturno. Eu estou falando de adicional noturno. Depois tem a reduzida noturna que nós vamos ver em outro vídeo. A reduzida noturna nós vamos ver em outro vídeo. Então aqui 4 horas, tá, pessoal? Vamos outro aqui, pessoal. Ele começou às 18, saiu às 21, voltou às 22, saiu às 4 da manhã para ir para casa. Quantas horas ele trabalhou? 9. Quantas noturnas, pessoal? De novo, ele é urbano. O urbano é das 22 às 5. Então, qual é o horário que ele pegou de trabalho? Ele pegou das 22, mas saiu às 4. Então, ele tem 6 horas noturnas aqui. 6. Neste dia, ele vai ganhar 6 horas de adicional noturno. Certo, pessoal? Uma coisa que o pessoal tem que saber, tem que se dar conta, o nome é adicional noturno. Então, não vai ele ganhar hora extra, é um adicional. No caso do urbano, o mínimo é 20%. É adicional. Tá, pessoal? Vamos outro. Estamos chegando nas coisas. Ele entra às 23. Olha como é simples. Ele entra às 23, sai às 2, volta às 3, e sai às 8. Quantas horas ele trabalhou, pessoal? Ele trabalhou 8 horas. Ele entrou às 23 da noite, saiu para o almoço 2 da madrugada, voltou às 3 da madrugada e saiu às 8 da manhã. Olha que horário chato. Ele trabalhou 8 horas. Vamos lá então. Qual é o horário noturno para o urbano? Das 22 às 5. Que horário noturno este exemplo nos deu? Ele começou depois das 22, então o horário noturno começa às 23. Certo, pessoal? E termina que horas? 8. Tem limite? Tem limite? Tem limite. Qual é o limite? 5.
mas ele trabalhou até as 3. Trabalhou até as 8. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos um intervalo aqui, ó, de 1 hora. Então, na realidade, o horário noturno dele é das 23 até as... Até que horas? Até as 5. Certo, pessoal? Das 23 até as 5. Então, ele trabalhou 6 horas noturnas, menos o que, pessoal? Menos a hora de intervalo. Então, na realidade, ele trabalhou 5 horas noturnas. Aqui, pessoal. Porque ele teve esse intervalo das 2 às 3, ele estava folgando, não estava trabalhando, então não conta como adicional noturno. Certo, pessoal? Tem um detalhe da lei agora, que é a súmula 60 do TST. Súmula 60 do TST. O que quer dizer essa súmula, pessoal? A súmula é o seguinte: o trabalho integral noturno. O que acontece no trabalho integral noturno? A hora se estende, se ele trabalhou em horário integral noturno, que no caso é das 22 às 5, se ele trabalhou integral e saiu, por exemplo, às 8, o adicional noturno se prolonga até às 8. Mas tem que ser integral, pessoal. Tem que trabalhar das 22 às 5. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele entrou às 23. Então, não é integral. E também não é integral porque ele teve um intervalo aqui das 2 às 3. Certo? Então, é muito importante aqui essa súmula 60, pessoal. No trabalho integral noturno, 22 às 5, se ele continuou o trabalho, conta o adicional noturno até a hora que ele saiu. Então, nós vamos aqui dar nós vamos dar um exemplo. Certo, pessoal? Nós vamos dar aqui um exemplo. Ele entrou às 21. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer. Ele entrou às 18, saiu às 21, voltou às 22 e saiu às 7 da manhã. 7 da manhã. Ele trabalhou 12 horas, pessoal. Ele trabalhou 3 horas no primeiro período e 9 no segundo. 12 horas de trabalho. Qual é a noturna dele? Aqui, pessoal. Qual é o limite? 22. Até as 5. Vamos observar agora o que, pessoal? A súmula 60 do TST. Primeira pergunta. Trabalhou integral? Trabalhou, pessoal. Ele trabalhou, ó, das 22 às 7 da manhã, quer dizer, o noturno é das 22 às 5, ele trabalhou integral até às 7. Então, a hora noturna vai se estender mais 2, pessoal. Então, na realidade aqui, são 9 horas de adicional noturno. Por quê? Por causa da súmula 60. Ele trabalhou integral? Qual é a resposta? Sim, trabalhou integral. O que acontece se ele trabalhou integral? Se estende o adicional noturno até a hora que ele saiu do trabalho. Nesse caso, ele saiu às 7 da manhã. Então,
como o adicional noturno é das 20 às 5, eu vou estendê-lo até às 7, porque ele trabalhou de forma ininterrupta no horário noturno. Tá, pessoal? Esse vídeo mostrou como se calcula o adicional. Eu não estou valorando o adicional. A valoração do adicional vai ser em outro vídeo. Nesse vídeo nós explicamos o adicional noturno, como ele é contado, como ele é apurado. Tá, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilhe com os amigos, tá? Toca o sininho, compartilha no grupo de WhatsApp para fortalecer aí o canal e nós continuar apresentando esses vídeos aí de cálculo trabalhista e civil para advogados. Neste vídeo trabalhamos no cálculo do adicional noturno. Tá, pessoal? Até o próximo vídeo.